Entenda a origem do conflito entre Rússia e Ucrânia e por que Putin quer invadir o país vizinho. Nos últimos dias, a tensão entre Rússia, Ucrânia e os países da OTAN tem chamado a atenção de todo o mundo. A possível invasão total dos russos aos territórios ucranianos parece um cenário cada vez mais próximo. O reconhecimento da independência das regiões separatistas, Donetsk e Luhansk, o envio de tropas para as fronteiras e a autorização do Congresso russo para o uso de tropas militares no exterior aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível guerra. Diante desses acontecimentos, os Estados Unidos e seus aliados da OTAN começaram a impor sanções para tentar parar os atos de Vladimir Putin e fazer prevalecer a diplomacia. A principal razão por trás desse conflito é o desejo da Ucrânia em fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar internacional fundada em 1949 e que conta com 30 países membros, entre eles, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Turquia. Contudo, os motivos vão além, conforme fala o cientista político Leandro Consentino. O que está em jogo é uma questão cultural e geopolítica, pelo fato da Rússia não querer um vizinho convertido ao Ocidente, um vizinho inscrito na OTAN e com laços com a União Europeia. A Rússia tenta preservar sua influência sobre uma área que já foi a cabeça da União Soviética. Para Putin, a Ucrânia ainda pertence ao Império Russo. O conflito tem a ver com laços culturais, mas, sobretudo, com laços políticos. A origem do conflito entre as duas nações com o colapso da União Soviética em 1991, países que antes faziam parte da URSS passaram a se associar à OTAN, como Lituânia, Letônia e Estônia. A Ucrânia também manifesta interesse em fazer parte da organização. Só que, pelo fato de fazer divisa com a Rússia e ser um antigo pedaço russo, Putin não a considera como Estado soberano, mas sim uma parte de seu país. Por isso, o presidente russo quer voltar a ter influência sobre a região e redesenhar as fronteiras geopolíticas da era soviética. Esse é um dos motivos pelos quais ele não quer que a participação ucraniana na OTAN aconteça, pois alega que essa ação prejudicaria seu país e seria uma ameaça existencial à Rússia, já que fala que o lugar onde a Ucrânia se encontra hoje possui armas nucleares, assim como a região da Polônia, onde se localizam as bases de mísseis da OTAN. Desde sua fundação, em 1991, a Ucrânia ficou dividida. Um lado poderia se aproximar da União Europeia e o outro manter os laços com a Rússia, mas parte da elite do país acreditou ser melhor e mais benéfico estar junto com os países do Ocidente, explica o cientista político. Mas a Rússia não está disposta a ceder uma terra que já lhe pertenceu, e por isso ela tenta recuperar seu domínio sobre esses territórios. O primeiro início de invasão aconteceu em 2014, na Crimeia, e culminou na anexação de províncias separatistas. Agora, estamos vendo um segundo lance de preservar a Ucrânia do seu lado. Naquele momento, apoiadores pró-Rússia foram retirados do poder, contextualiza Consentino em relação às duas tentativas russas de ter novamente poder sobre as terras ucranianas. Neste segundo ataque russo em 8 anos, é possível ver o Ocidente com uma ofensiva muito maior. Eles não estão tolerando essa tentativa da Rússia de se impor sobre a soberania da Ucrânia, diz o cientista político. Na terça-feira, 22, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e representantes da Alemanha, Reino Unido e França adotaram sanções contra os atos de Putin. Nesse primeiro momento, Biden anunciou que autorizou o envio de tropas norte-americanas para Letônia e Lituânia, e que a partir de quarta-feira, 23, o Banco Militar Russo e o VTB estariam bloqueados, além do fato de que a Rússia não pode mais conseguir dinheiro no Ocidente. Diante desse cenário, Consentino não acredita que haja uma solução fácil para o conflito, visto que nenhum dos dois lados quer abrir mão de suas exigências. Para ele, a melhor maneira seria escolher a diplomacia e ouvir qual o desejo da Ucrânia, pois se somos pautados pela Carta da ONU, que diz que cada país decide seus próprios termos, é preciso ouvir o desejo dos ucranianos. Questionado sobre acreditar em uma possível invasão, o pensamento do especialista é igual ao de Joe Biden e do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Se entender invasão como ataques pontuais, me parece que já aconteceu. Se olharmos nesse momento e em momentos anteriores, vamos ver que já aconteceu e ainda está acontecendo. Uma invasão completa acho mais improvável, porque é um custo muito alto, tanto do ponto de vista efetivo e de recursos, como de reputação. Agora, pequenos avanços sobre a soberania da Ucrânia, vamos continuar tendo, finaliza.